Como eu já disse algumas vezes no canal, Tokyo Ghoul é um mangá que traz muito mais do que uma história bem feita. É uma obra que fala sobre perspectivas de existência, formas diferentes de ver o mundo, diferentes ideologias acerca do valor da vida de cada um. E dentre essas diversas visões, existe um grupo de personagens que se perdeu de quase todos os valores. Pessoas que perderam para a tragédia do mundo e passaram a enxergar ele como uma grande piada. Bom, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os palhaços. No último capítulo de Tokyo Ghoul, após a derrota do Kaneki pelas mãos do Arima, nós somos levados até uma sala isolada, onde alguns personagens conversam. Eles falam um pouco sobre o destino do Kaneki e sobre como eles estão se sentindo em relação a isso, falando que esperavam um destino mais interessante para ele. Algo que lhes desse um pouco mais de entretenimento. O que é realmente chocante nessa cena é vermos que os integrantes desse grupo são todos personagens que já conhecíamos e tínhamos acompanhado durante o mangá. Roma, Itori, Nico, Souta e até mesmo Uta, nos sendo revelado então que eles pertenciam a um grupo próprio. Os palhaços. Os palhaços então ganham destaque de verdade em Tokyo Ghoul RE, sendo os principais antagonistas da história, com novos membros, uma organização maior e o caos causado por eles aumentando cada vez mais. Eles são um grupo impiedoso, sádico e que gosta de brincar com a mente dos seus inimigos das piores formas possíveis, não parecendo se importar com quase nada além da própria diversão. Nós acompanhamos os palhaços sendo ativamente relevantes durante o decorrer da obra, causando desastres, fomentando conflitos, matando outros grupos e, como eu disse, se comportando dessa maneira extremamente antiética. Toda vez que um palhaço luta dentro da obra, a gente consegue ver como eles abusam dos traumas dos seus adversários durante o combate, sempre agindo realmente de uma forma suja, de uma forma bem antiética. Porém, com tudo isso, quando a gente vê eles fazendo essas coisas, uma pergunta sempre vem à mente. Por que os palhaços agem dessa maneira? É realmente tudo por diversão? Na obra de Tokyo Ghoul, nós acompanhamos diversos grupos, desde a Anteiko, que tenta dar uma vida boa aos ghouls inocentes, a Ogiri, que busca um mundo onde os ghouls sejam uma espécie dominante, a princípio, é claro, depois a gente descobre que isso é bem mais complexo, ou até a CCG, que busca a contenção e extermínio dos ghouls. Os palhaços nesse aspecto são um grupo que se destaca porque eles não parecem ter um objetivo tão palpável assim. O desejo pelo entretenimento parece algo fútil perto de tantos objetivos profundos que nós temos dentro da obra. Os palhaços nesse aspecto são um grupo que se destaca porque eles não parecem ter um objetivo tão palpável quanto os outros. O desejo pelo entretenimento parece algo fútil perto de tantos desejos e objetivos profundos que nós temos em outros grupos dentro da obra. Porém, quando se analisa isso de uma forma um pouco mais coesa, você consegue extrair um fato, que ao ser observado com atenção, começa a juntar todas as peças desse grande quebra-cabeça. Os palhaços terem um objetivo teoricamente fútil é justamente o que faz eles serem os antagonistas principais da obra. Durante boa parte do mangá de Tokyo Ghoul, pelas ações dos personagens, pela construção do mundo e pelos acontecimentos da história, o leitor sempre é levado a crer que o tema central da obra é sobre o conflito entre ghouls e humanos. Uma guerra para decidir qual das duas espécies vai reinar naquele mundo. Porém, quanto mais a obra avança e quanto mais o protagonista Kaneki vai aceitando seu papel de importância no mundo, mais as coisas vão ficando claras. A obra não é sobre esse conflito diretamente, mas sim como evitar que ele aconteça. O Kaneki assume uma importância messiânica para o futuro melhor. Ele seria o que entendeu os dois lados, observou a tragédia que esse mundo é melhor do que qualquer um, e por isso sabia como ambos os lados se sentiam, sabia como levar todos os grupos a um futuro melhor. O Kaneki é um agente de mudança. Ele e a Gold, durante a segunda metade de Tokyo Ghoul RE, agem ativamente para tentar tornar o mundo um lugar onde humanos e ghouls vivam em harmonia. Por isso, a força antagônica perfeita para isso é o caos absoluto. No meu vídeo do Furuta, eu falei um pouco sobre como os palhaços agem, gerando o caos como entretenimento e rindo da desgraça do mundo. E no capítulo 135 de Tokyo Ghoul RE, nós temos o flashback da Roma, onde ela explica como e por que ela criou os palhaços. Roma sequer se lembrava da sua origem ou do seu nome. Desde que ela se lembra, existia apenas para sobreviver, não ligava para nada, apenas caçava e se alimentava. Ela se sentia entediada.
Então quando ela olhou para a sociedade, ela não sentiu ódio ou desprezo pelos humanos. Ela sentiu inveja. Viu que eles tinham conflitos, fragilidades, fraquezas e aquilo parecia muito divertido para ela. Muito mais do que o que ela vivia. Por isso que ela resolveu perpetuar esse sentimento, gerar cada vez mais caos, cada vez mais conflito e fazer parte daquilo. Foi graças a essa percepção de mundo distorcida que esse grupo nasceu. Essa dinâmica entre a Gold e os palhaços é justamente o que torna a segunda metade de Tokyo Ghoul RE tão interessante. Observar esse contraste. Não é só mais uma luta pela sobrevivência, é uma luta ideológica sobre o valor do mundo, se vale a pena ou não tentar lutar por uma vida tão trágica quanto a que todos eles vivem. Os palhaços agem como grupo, mas quando se analisa cada um individualmente, é possível observar como cada um também tem seus motivos para estarem ali, e se mantém como grupo por um motivo particular, e não é por diversão, é pela perda de sentido. O Furuta acreditava que o mundo era efêmero graças ao seu tempo de vida limitado e pelos traumas que sofreu no passado. Por isso buscava destruir tudo enquanto ainda tinha tempo. Aroma se entediou pela forma que o mundo funcionava, então resolveu destruir ele para buscar algum motivo para viver. O Donato caiu nas próprias tentações mórbidas e passou a enxergar a realidade como um tipo de espetáculo bizarro. O Uta perdeu a noção da realidade devido à exposição à violência. O Shikorai perdeu tudo, depois foi torturado por anos dentro da cocleia e por aí vai. Todos os palhaços têm histórias trágicas ou linhas de raciocínio mórbidas que os transformaram em monstros. Os fizeram perder o valor da humanidade e das vidas alheias. O grande paralelo que existe nisso e que define a mensagem final de Tokyo Ghoul é sobre a comédia e a tragédia. O mundo de Tokyo Ghoul é trágico e todos os personagens vivem nessa tragédia tentando sobreviver como podem. O que difere a Gold dos palhaços é a forma de lidar com esse problema. Os membros da Gold se organizam, se ajudam, tentam guiar o mundo a um futuro melhor, onde os humanos e os Ghouls possam viver em harmonia para que a tragédia do mundo possa acabar. Esse é o ideal que o Kaneki herdou do Arima e da Eto. Pessoas que tinham existências trágicas em suas essências e não desejavam que o mundo continuasse desse jeito. Como Kaneki diz no final da obra, o mundo não está certo ou errado, não é um lugar bom nem ruim. Ele existe. Cabe a você tomar a decisão de como lidar com isso, usar todas as forças do seu ser para combater a loucura e conseguir continuar caminhando em direção a um futuro melhor. É exatamente por isso que entre os membros da Gold, nós temos pessoas que ocupam todos os graus de moralidade, desde pessoas gentis até monstros como Takizawa, alguém que se encaixaria perfeitamente no grupo dos palhaços, mas fica ao lado da Gold pois tem o ideal para melhorar e buscar um futuro mais próspero. Os palhaços, por sua vez, deixaram suas mentes serem consumidas pela tragédia, não conseguiram lidar, não foram em frente, não tentaram melhorar e por isso acabaram achando outra forma de tentar sobreviver, enxergar a tragédia como comédia. Se o mundo é trágico, eles riem, se o mundo está em caos, então eles vão deixar ele cada vez pior. Não é só pela graça, não é só pelo entretenimento, é sobre se sentir vivo, sentir que a existência tem algum propósito que não seja apenas o sofrimento infinito. Dentre os palhaços, eu diria que os dois que melhor refletem esse ponto são o Furuta e o Uta. Dois indivíduos que, por mais que possuam níveis de moralidade diferentes, personalidades e até objetivos distintos, fazem parte do mesmo grupo por esse motivo. A falta de fé no mundo, a falta da esperança que esse mundo ainda possa melhorar. O Furuta, quando perto da morte, diz ao Kaneki que só queria ter vivido uma vida normal, sendo esse o ponto onde mais se localiza a verdadeira tragédia dos palhaços. Indivíduos que queriam ter vivido vidas normais, mesmo que por um instante, mas que acabaram sendo corrompidos pelo mundo trágico onde eles estão inseridos. Essa explicação, esse significado é justamente o que torna os palhaços os antagonistas perfeitos para a obra de Tokyo Ghoul. Eles não são puramente caóticos, eles se comportam sim de maneira puramente caótica, eles abraçaram o caos e a loucura, mas o motivo do porquê eles fizeram isso é justamente o que o protagonista combate. Eles vão contra o ideal do Kaneki, assim como o Kaneki vai contra o que tornou eles os monstros que eles são. Por isso, os palhaços são os antagonistas perfeitos para uma obra como Tokyo Ghoul. Eu queria encerrar esse vídeo apenas falando que os motivos do Uta são um pouco mais complexos.
Por isso eu vou guardar para falar melhor dele no vídeo próprio dele que sai em breve. Talvez inclusive quando você esteja vendo esse vídeo, ele já tenha até saído. Mas enfim, por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!